Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da vitória do Botafogo. O Botafogo foi no estádio de Independência em Belo Horizonte e vence a equipe do América por 2-1, 2 gols de Júnior Santos e o Benítez marcou o gol do América. O América chegou até empatar a partida, mas o Botafogo foi guerreiro e conseguiu o gol da virada, o gol que dá 3 pontos ao Botafogo e coloca o Botafogo nesse momento a 12 pontos à frente do Bragantino, que é o segundo colocado. Lembrando que o Bragantino ainda joga na rodada, galera, e vamos acompanhar a imprensa esportiva do Sport Center falando tudo sobre esse jogo do Botafogo e América Mineiro. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Vai ver que foi na reta final, o time desembestou a finalizar. Não, se a gente pegar primeiro e segundo tempo, foi exatamente dividido. Primeiro tempo foram 12 finalizações contra 4 do Botafogo. Segundo tempo foram 12 finalizações contra 2 do Botafogo. Então o América, o jogo inteiro, teve volume. O Botafogo no começo conseguiu se impor e construir 1-0. Depois, como o André bem falou, o Botafogo diminuiu o ritmo e o América veio para o jogo. E no segundo tempo foi a mesma coisa. O Botafogo começou mais forte, fez 2-1. Depois o América foi para o jogo e conseguiu jogar. E acho que até por isso, para o Botafogo, a comemoração é tão marcante, porque o time que entra no automático das vitórias, como é o Botafogo, estava vencendo todos os jogos. Aí entrou numa leve espiral de preocupação, naquela sequência ruim, começou a perder, tomou o gol do Bruno Henrique contra o Flamengo, igualzinho o gol do Bruno Santos, mas do lado contrário. Isso. E aí o time volta a vencer o primeiro jogo com o Lúcio Flávio, e agora vence um jogo onde ele não foi melhor que o adversário. Foi no mínimo igual. Isso dá confiança. Quando você consegue vencer, até quando você não está no seu melhor momento, isso infla os caras também, já sabendo que faltam agora 11 jogos para o Botafogo. E acho que a partir faltando 10, já dá para começar a fazer conta. Ó, se dos 10 a gente ganhar 3, faixa no peito e vamos embora, sabe? Acho que começa a fazer a contagem a partir da próxima rodada. E tem uma coisa, André, que é a sensação de que ninguém está se colocando nessa disputa, né? Porque há 2, 3 rodadas, pelos tropeços do Botafogo, esse momento da época Bruno Lage, a gente imaginava, poxa, os caras estão chegando e o Botafogo não está rendendo. Agora, é muito cedo para falar que retomou uma normalidade, mas aquela tempestade ficou um pouco para trás. Mas em nenhum momento um candidato, não precisam ser 3, um embala de um jeito que você fala, o Botafogo está rápido. Como foi o City contra o Arsenal na Premier League, por exemplo. Isso não acontece, né? Isso também passa essa segurança ao Botafogo. Não? Porque o Botafogo passou por esse momento de instabilidade, perdeu muitos pontos, né? Não foram poucos, mas talvez tenha se sentido mais preocupado com o que estava acontecendo internamente, causando esses problemas, do que com a aproximação de alguém. Imagine se a diferença fosse menor e, de repente, houvesse um time a 3 pontos do Botafogo, uma situação que poderia mudar o líder do campeonato em uma rodada. Não chegou nem perto disso, mas assim, não criou nem um pouco mais de emoção. E aí as coisas continuam acontecendo porque o campeonato é muito difícil e as equipes são irregulares. O Botafogo é o time mais regular do campeonato. A gente estava falando agora há pouco de um problema que durou algumas rodadas. Mas o Grêmio jogava pela vice-liderança em casa hoje. A gente vai poder falar daqui a pouco da derrota de virada para o Atlético Paranaense e desperdiçou uma grande oportunidade. No final, o Botafogo venceu, mas poderia não ter vencido. E o Grêmio não fez sua parte. Eu acho que esse é um cenário que tem se repetido com diversas equipes. Palmeiras, agora mais recentemente o Red Bull Bragantino, o Grêmio cotado por ser uma equipe com camisa e ter um treinador que na maneira de se comunicar nunca deixou de falar que se o Grêmio tivesse a oportunidade de ser campeão, buscaria essa coisa. Você imagina o Grêmio chegar numa pontuação mais próxima? Não parece que vai acontecer. Muito bem, olha, Júnior Santos foi um dos heróis da noite, né? A gente pode falar do Lucas Perry, que também foi um dos heróis da noite para o Botafogo. Ele falou depois da partida, vamos ouvi-lo. Vamos pensar em cada jogo, jogo a jogo. Feliz hoje pela vitória, conseguimos ganhar um jogo, mas agora é pensar jogo a jogo, pezinho no chão. Tem muitas coisas pela frente aí no campeonato. Na minha carreira, eu tive que dar o meu máximo. Eu sempre tive que provar que eu era capaz para mim mesmo. Então, passei por um momento difícil, mas eu nunca deixei de trabalhar. Pelo contrário, trabalhei mais e mais e assim a gente trabalha. Vamos passar por momentos ruins e bons. Hoje consegui ajudar a equipe, estou muito feliz com o momento. O Lúcio Flávio é um cara muito inteligente, uma grande pessoa. Tanto ele como o Carlos está ajudando a gente bastante.
Cara, agradecer a todo o grupo, agradecer a eles que têm confiado em mim e vamos jogar jogo aí. E eles estão sendo muito importantes para essa retomada de confiança nas vitórias que a gente está tendo. Fiquei surpreso, né? A torcida do Botafogo lotou o estádio, é uma torcida que está nos apoiando e é isso aí. Agradecer também a eles pelo apoio, continuar aí junto nessa força aí, time e torcida, que vamos para frente aí, com fé em Deus a gente vai ser coroado com o título. Grande jogo do Júnior Santos, fez os 2 gols da equipe, parecidas, dinâmicas parecidas, né? Jogadas parecidas, cortando da direita para o meio, batendo de esquerda. 81 minutos em campo, fez os 2 gols, chutou 3 vezes, 2 no alvo, 8 progressões com bola, metros avançados com bola, dribles tentados. Em todos esses itens, ele liderou o Botafogo nesta noite. Jogador fundamental de um time que foi, digamos, cirúrgico. Qual é a marca? Pegando como gancho o Júnior Santos e essa coisa de 2 chutes no gol, no alvo, né, 2 chutes certos com 2 gols. Qual é a marca desse Botafogo? Um time que sempre foi muito sólido defensivamente, mas que acha esses gols em talentos individuais ou em jogadas construídas. É muito vertical, né? O Botafogo, quando ele é competitivo no meio-campo, ele recupera muita bola e trabalha muito bem o jogo vertical, né? Hoje sem o Tietê, hoje no meio-campo teve o Marlon, o Gabriel Pires e o Eduardo até mais discreto. Gostei do Marlon entre os zagueiros, iniciando a jogada. O Gabriel mordeu a bola para recuperar no lance do segundo gol. E é curioso porque a gente olha pro Tiquinho, né? Ao longo da campanha, Tiquinho, os jogadores de linha, né? Tiquinho e o Eduardo foram os que mais se destacaram do ponto de vista técnico, né? Na proposição do jogo. Mas ao longo do campeonato, o Botafogo teve várias fórmulas diferentes pelos lados do campo. Então já foi Vitor Sá, já foi Luiz Henrique, já foi Júnior Santos, já vivemos aquele surto coletivo que foi o fenômeno Segovinha, que agora quase não entra, hoje não entrou de novo no jogo, tem sido bem menos aproveitado, mas já foi uma peça muito importante. Então, em diferentes momentos, diferentes jogadores pelos lados do campo trouxeram soluções interessantes ao Botafogo. Hoje foi o Júnior Santos, né? Ele não costuma brilhar tanto como brilhou hoje. Até acho que no primeiro gol o Matheus Cavicchioli teve uma leve falha, embora o desvio tenha tirado o campo de visão dele por 1 segundo, e assim o segundo matou o Cavicchioli. A segunda bola era indefensável, então são 2 gols muito parecidos, de um cara que encontrou espaço para jogar, encontrou o lado para correr e foi muito determinante, assim como o PR na vitória. Você queria falar alguma coisa do Cavicchioli? Não, eu acho que não dava para pegar mesmo. Eu também acho que não achei que foi falha não. O primeiro gol é aquele gol que na câmera de cima, ao vivo, você fala, nossa, que tremendo golaço, né? Aí depois os replays mostram que houve um desvio e assim, acho que não dá para colocar na conta do goleiro do América, não. Ô André, eu estava pensando assim, que o Botafogo, você falou, né? É um Botafogo que em alguns momentos se parece até meio desmobilizado. Mas você não acha que é um Botafogo que começa a ficar um pouco ansioso em alguns momentos da partida, pensando, olha, vão ser mais 3 pontos aqui, é menos um jogo, e isso começa a afetar em certo momento? O que eu quis dizer em relação especificamente ao jogo de hoje é que, em vantagem, o Botafogo acho que ficou em dúvida sobre como tratar a partida. E aí baixou seu nível. Eu não sei se isso foi, não dá para saber, né? Se isso foi um pouco de ansiedade, receio, se é um defeito momentâneo de um jogo, evidentemente, 2 equipes em campo, uma tentando, não sei se o América vai conseguir chegar perto de uma esperança de não cair, mas os jogos têm que ser disputados e o América foi para o jogo, o América conseguiu empatar e mereceu o empate, não foi uma situação em que ganhou um presente. E o Botafogo teve um pouco de responsabilidade nessa melhora do América no jogo. E não é característico do grande Botafogo que a gente viu até o Laje chegar. E não é também o Botafogo do Lúcio Flávio, com uma amostra tão pequena, sim, de jogos, de vitórias, mas ainda não é aquela equipe de nível de jogo que a gente via atuando como campeão, com um nível de confiança tremendo. Depois o Botafogo retomou isso. Na volta para o segundo tempo, também oscilou. O jogo foi bem equilibrado. O jogo não foi um jogo em que o Botafogo teve domínio. Foi um jogo em que as equipes se alternaram ali. Mas eu não consigo dizer que a vitória do Botafogo não foi merecida. Galera, isso aí. Eu também acho também, né, que a vitória do Botafogo foi uma vitória merecida. Todo clube que está disputando e é campeão de qualquer competição que seja, Campeonato Brasileiro, vai ter jogo que você não vai ser o melhor e você vai vencer. Isso se chama sorte de campeão.
Quando o time tá para ser campeão, não adianta. Pode jogar, não pode jogar bem, mas vence o jogo, entendeu? O Botafogo foi mais efetivo, conseguiu fazer os 2 gols e saiu com a vitória. Vitória que, na minha opinião, vitória de campeão. O Botafogo, na minha opinião, dificilmente vai ter uma equipe que vai alcançar o Botafogo. No mínimo que pode chegar uma equipe é ficar a 6 pontos, 7 pontos do Botafogo no final, na última rodada. O máximo, eu acho. Eu acho que menos que isso não vai. Não vai. Porque eu não consigo ver essa equipe do Botafogo oscilando no campeonato. Quem vacilou foi a equipe do... foi com o Bruno Lage. Bruno Lage estava vacilando no Botafogo. Exatamente. Na minha opinião, se tivesse Bruno Lage ainda, eu acho que a equipe do Botafogo estaria colocando o título em risco. Mas agora voltou a vencer 2 vitórias seguidas, dá mais tranquilidade, né? E na minha opinião, a equipe do Botafogo está a um passo aí de ser campeão. O próximo jogo vai jogar em casa, mais uma vantagem da equipe do Botafogo, vai jogar com o estádio do Newton Santos lotado. E todo mundo sabe, né, galera? Botafogo, estádio do Newton Santos lotado, isso daí quer dizer que o Botafogo é muito forte, né? Eu acredito que o Botafogo tem tudo para ser campeão brasileiro com uma larga vantagem. Eu acredito que faltando 5 rodadas, no mínimo, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante também para o nosso canal.